é Carolina Erzenhuti, eu estou à frente da Aborda e eu conduzi o terceiro episódio do Abordaria, o nosso podcast. Hoje a gente vai ter um bate-papo diferente. O podcast não vai ser uma entrevista com os nossos artistas da Aborda, mas sim com um dos nossos parceiros de mercado. Minha conversa foi com o Evandro Macedo, que esteve na feira de Miami e vai contar pra gente tudo o que ele viu de tendência por lá, um pouco sobre como o NFT está acontecendo nesse mercado, de que maneira que Miami se coloca no mapa das artes e como os Estados Unidos e essa feira é responsável por boa parte da mercantilização da arte que a gente conhece hoje. Vem com a gente que tá imperdível. Oi, boa tarde. Eu sou a Carol Erzenhuti, estou à frente da Aborda e esse é o terceiro episódio do Abordaria, o episódio da Aborda. Eu sou uma mulher branca, alta, eu tenho cabelo curto, cacheado, eu estou usando um óculos quadrado, uma argola como brinco e uma camiseta branca que tem escrito arte de rua, gostoso demais. E eu estou aqui para começar esse episódio que é muito importante para a gente, que é um episódio que é diferente dos outros dois, que eu convido vocês para ouvirem, né? O Abordaria é uma iniciativa da nossa agência, onde artistas entrevistam artistas, mas esse episódio 3, eu não sou uma artista e eu não vou conversar com um artista, eu vou conversar com um parceiro comercial muito importante e a gente vai falar sobre a Semana de Arte de Miami, de 2021. Só para contextualizar também, a gente está gravando esse episódio hoje, no dia 21 de dezembro de 2021. Ele vai ao ar em 2022, então a gente vai estar falando do ano anterior. Eu estou à frente da Aborda, que é uma iniciativa cultural que tem 8 anos. A gente já trabalhou fazendo uma série de eventos no Brasil, sempre ligados à economia criativa, fazendo o que a gente chama de uma ponte entre quem consome e quem faz. Durante muitos anos a gente produziu eventos, fez projetos, e hoje, já há 2 anos, desde 2019, a gente cuida da carreira de artistas visuais em diferentes cidades do país, fazendo toda a gestão do trabalho deles, né? Que eu costumo dizer que o que a gente faz é tudo aquilo que o artista pode delegar para que ele possa fazer aquilo que só ele pode fazer, que é a entrega artística. E aí, com isso, a gente cuida de uma série de questões gerenciais, de contratação, enfim, desenvolvimento de projetos. E hoje a gente vai estar conversando com o Evandro Macedo, que já vai se apresentar para a gente falar sobre uma feira que hoje, né, na verdade, uma semana, que tem várias feiras, que hoje é quase, digamos assim, uma das principais do mundo, mas eu acho que em arte urbana, que é uma arte que a gente está muito presente, eu diria que é talvez a mais importante. Então, Evandro, muito obrigada pela parceria, é um prazer estar falando com você, né, das nossas muitas conversas, eu espero que essa seja tão boa quanto as que a gente nunca gravou. E eu queria que você começasse se apresentando, né, dizendo por que você está aqui, quem é você, de onde você sai, na brincadeira do mineiro, né, de onde eu vim para onde eu vou, e você contasse como você chega na arte e como que o seu trabalho se dá hoje. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, tudo bom? Eu agradeço a oportunidade, o convite, as trocas que tivemos ao longo das últimas semanas, meses, enfim. Eu acredito muito na conexão entre pessoas e que pessoas juntam conseguem transformar e criar mundos diferentes. Eu sou um menino nordestino, como você vai perceber daqui a pouquinho, com meu sotaque carregado, eu trago comigo todas as minhas características de um bom nordestino nascido em João Pessoa, na Paraíba, que muito cedo ganhou o mundo como executivo da área de marketing, comunicação e telecomunicações. Pois é, eu sou um engenheiro civil, relações públicas. Não tenho nada a ver com arte para geração de receita. Eu sou um homem branco, uso óculos há muito tempo, tenho barba ruiva e sou conhecido por elas. Já tive cabelo grande, muito farto e arruivado. Hoje em dia, chegando perto dos 47, eles já me deixaram e hoje eu fico sozinho sem ele. Mas eu sou um camarada muito feliz e eu tenho uma relação com a arte porque eu acredito piamente que a arte gera transformação. A arte tem um poder ímpar de encantar e gerar transformação a partir desse encantamento. Eu sou um pequeno colecionador de arte urbana, muito me interessa a capacidade humana
de transformar objetos, coisas, situações em algo completamente único, especial e significativo. Eu venho de uma família onde nós sempre tivemos uma relação muito íntima com a arte popular, somos apaixonados pela dança, pelo movimento do corpo, pela palavra escrita, pela palavra falada, e naturalmente eu me coloquei à disposição voluntariamente para tentar fazer com que o nosso Brasil consiga cada vez mais reconhecer seus talentos. Então, eu sou um executivo, eu digo que eu sou igual o Batman. No dia a dia, eu sou executivo e, em alguns momentos, eu mudo minha fantasia e viro um apoiador de arte. Havia alguns anos, eu decidi empreender e transformar isso que era apenas um prazer, uma alegria pontual, em algo mais organizado, estruturado e que pudesse efetivamente gerar transformações. Então, eu me transformei num apoiador oficial. Participei da abertura de uma galeria de arte urbana, comecei a trabalhar com curadoria e descoberta de novos talentos. E, em especial, a Semana de Arte de Miami, eu já frequento há mais de 6 anos. 2021 agora foi minha 6ª participação na feira e eu vou para essa feira como eu fui esse ano. Sempre fui e fui esse ano do mesmo jeito. Com um grande prazer para ver o que estava acontecendo, para fazer trocas, para integrar e conectar pessoas. Então, a arte, para mim, Carol, ela é mais do que apenas uma expressão de alma, de corpo, de pensamento. Ela é uma forma da gente escrever a nossa história aqui na Terra. E quando eu vejo a arte, eu me lembro das inscrições rupestres, e eu acho que a gente continua tribal do mesmo jeito. Eu costumo dizer que a arte urbana ela quase não existe no campo da arte contemporânea, porque a arte contemporânea ela também é urbana, ela é rural. Então, a arte para mim é vida, é falar sobre gente produzindo para gente, com gente, para gente. Evandro, e aí, enfim, né, acho que você já começou a iniciar, e como esse podcast, né, como eu estava contando, né, ele vai falar um pouco de o que aconteceu na Semana de Arte de Miami. Eu queria que você começasse contando, para quem não tem ideia do que é, o que é a feira, assim, o que é essa Semana de Arte, quanto tempo ela acontece, o que centraliza esse acontecimento, como que ela vai para Miami, né, de onde que ela chega, como é que ela vai, como é que isso se estrutura ao longo dos anos, assim, acho que você falou bastante quando a gente conversou sobre isso, né, você contou, hoje é gigante, tem várias feiras que são paralelas, enfim, mas ela queria que você contasse um pouco, porque talvez vão ter pessoas que não sabem o que é, nunca ouviram falar, enfim, queria que você contasse um pouco isso. Para entender a Semana de Arte, Carol, de Miami, acho que é importante entender Miami primeiro. Entender Miami como um grande hub. Miami é uma cidade importante do sul da Flórida. Ela é um grande hub, ela é um grande centralizador de iniciativas turísticas que vão para o Caribe, de entrada. A gente diz que é o primeiro grande porto de entrada de brasileiros, de estrangeiros nos Estados Unidos, até pelo clima, pelas lógicas e relação. Miami, ao longo dos últimos 10 anos, vem se transformando num grande epicentro gerador de novos negócios e um grande epicentro acolhedor dos diferentes, das experiências. Então, eu costumo dizer que a Semana de Arte de Miami, ela bebe no primeiro princípio de desenvolvimento progressista da cidade, que é o acolhimento ao novo, à experiência. Curiosamente, quando a gente fala sobre arte, feira, venda, negócio, business, diferença, a gente lembra dos grandes expoentes mundiais. Existe uma feira chamada Art Basel, que a sede dela fica na Suíça e é considerada a grande representante mundial do que diz respeito a parâmetros de venda, de perspectiva de preço e reputação do que nós chamamos de arte contemporânea. Há uma divergência muito grande do que vem a ser arte contemporânea ou não, porque arte urbana, grafite é arte contemporânea, na minha opinião. Arte contemporânea é tudo aquilo que foi produzido depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, com vários movimentos, arte pop, arte cinética, arte concretista, modernista, mas é arte contemporânea. Então, a Art Basel, quando sai da Suíça, ela escolhe vir para as Américas, ela escolhe Miami. Isso causou um grande rebuliço no mercado mundial de arte, porque, teoricamente,
outras cidades, principalmente nos Estados Unidos, na América do Norte, têm uma referência, uma reputação artística muito forte, de anos de construção artística. Cito Nova York, cito Chicago, Los Angeles, São Francisco, Houston, no Texas, Austin, no Texas. Então, eu conseguiria listar pelo menos outras 5 ou 6 cidades que, teoricamente, receberiam a mais importante feira de arte do mundo. Com o advento da ida da Art Basel para Miami, suscitou algumas luzes e algumas referências. Começou-se um movimento para se aproveitar este movimento de rebuliço nas artes. E aí, gente sabida é bacana. Olhe como eu gosto de gente sabida. O que aconteceu? Diferente de outros movimentos e de outras feiras, onde a iniciativa privada, né, uma empresa, um grupo, uma instituição, monta uma feira e convida os interessados, a Semana de Arte de Miami, ela foi acolhida, sugada de canudinho por todas as esferas do poder público. Miami, na verdade, faz parte de um condado. É um sistema de organização estruturada do poder executivo diferente do Brasil. Mas seria o seguinte, há um conglomerado de algumas pequenas cidades que juntas formam uma região, que eles chamam de condado. Então, Miami faz parte do Miami-Dade, que tem um conjunto de outras pequenas cidades. Você tem ideia? A feira se torna incrível porque o poder público entende o movimento da arte como um movimento de transformação econômica, social e política. Lembra que eu falei sobre o viés progressista? Eles foram usar a arte como ferramenta para impulsionar esse progressismo. Então, o que aconteceu? Naturalmente, outras organizações, vendo o apoio massivo do governo, do Estado, do prefeito local, de entidades civis organizadas em prol dessa organização da Art Basel Miami, migraram para lá também na mesma semana. Ficou tão grande que hoje são 19 feiras oficiais apoiadas pela esfera pública e privada, acontecendo em simultâneo nos últimos dias de novembro e primeiros dias de dezembro de todos os anos, se transformando no maior evento reunido de venda de arte e discussão de arte do mundo na atualidade. Então, e sabe o que é muito curioso? E eu acho isso bárbaro. Ao par e passo que nós temos 19 feiras oficiais, dezenas, salvo erro, centenas de iniciativas pontuais surgiram e afloraram, e a cada ano elas borbulham. E aí você tem galerias sendo abertas dia após dia, pop-up stores, que são lojas temporárias de vender e comercializando arte, todos os centros de ensino abrindo para diálogo, palestras, eventos e exposições artísticas, e mais do que isso, iniciativas pontuais geradas pelo fato de você ter um aquecimento do turismo acontecendo na cidade. Então, quadruplica a chegada de turistas, quadruplica, quintuplica. Para você ter ideia, neste ano, no primeiro dia de abertura da venda, a comercialização pontual de negócios já bateu o recorde de todas as edições dos últimos anos. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Claro. Você falou bastante dessa coisa de ter 19 feiras oficiais, né? Múltiplas Isso. linguagens, enfim. Como é que funciona, assim, só para, né? Porque eu acho assim, você que foi, né? Isso aqui é um áudio, né? Então a gente também tem que sempre lembrar isso, que o quanto isso vai estar acompanhado de imagem. Como é que é, assim? Tem uma grande feira que acontece num centro, e aí tem outros lugares que tem, e essas feiras, elas têm particularidades, elas têm segmentação, como é que a pessoa fica sabendo de tudo isso? Assim, como é que imagina, né? A pessoa leiga, ela chegou lá e ela falou, quero conhecer, ou ela quer programar isso. Como é que isso funciona? Assim? Como é que faz para... Porque imagino que sejam milhares de coisas, né? Então, como é que se entende, né? Como é que funciona de forma prática? Bárbaro, te explico. Aqui no Brasil, e aí já faço uma propaganda,
Quando você quiser ter uma experiência semelhante, só que num outro viés, vai para Recife durante o Carnaval. É muito parecido. O que é que eles fizeram? Eles criaram um circuito distribuído ao longo de toda a cidade, tendo polos específicos direcionados a determinada feira ou a determinado segmento. Para ilustrar de forma gráfica visual. Você tem uma cidade que hoje é uma cidade que tem aproximadamente 40 bairros gigantescos, e as feiras, cada uma dessas 19 feiras, ocupa um espaço físico. Eles levantam uma infraestrutura das lágrimas pingadas de 4 em 4, de tão estupefato que você fica pelo nível e qualidade e tamanho. Então, eles levantam tendas brancas, suportadas por grandes ar-condicionados absurdos, num nível de qualidade absurdos. Este ano, dado a pandemia, e eu vou explicar já lá na frente, faço questão de ter um viés sobre a pandemia, mas assim, com barreiras sanitárias que antecediam a entrada, mas são, na verdade, imagina, 19 feiras. As feiras principais, a Art Basel, que é a número 1, ela ocupa o centro de convenções da cidade, que é um prédio feito em alvenaria, tijolo, enfim, é um prédio gigantesco, com mais de 400 galerias sendo recebidas dentro desse prédio, funcionando durante 5 dias. Então, essa Das parte, por 11... exemplo, é como... Desculpa, mas essa parte, como, por exemplo, então é como uma feira tradicional, né? Uma feira tradicional. Feira, num grande galpão, onde tem várias galerias, e você visita as galerias. Isso. Só que existe a diferença. Foi muito bom você falar sobre diferenças infraestruturais, porque acho que talvez, você falou, para quem nunca viu, seja a relação mais emblemática. Isso você vai amar. A grande principal está dentro de um centro de convenções, com estandes para cada galeria. Você vai passeando lá, lindo, passeando, parando em cada uma das galerias. A segunda maior feira, que é a Arte Miami, é montado numa grande praça, na beira, literalmente na beira de um canal absurdo do Porto de Miami, 2 imensos galpões. Galpões todos em tecido branco, com ar-condicionado, forração, repetindo fisicamente e visualmente o mesmo conceito de um grande centro de convenções. Aí você diz, Evandro, então são 2 modelos tradicionais, o que muda é a infraestrutura. Porém, algumas dessas 19 feiras tradicionais são peculiares. Por exemplo, a Aqua Miami, ela acontece dentro de um hotel, num bairro muito especial, que chama Design District. É um bairro todo tombado pelo Patrimônio Histórico Mundial, pela Unesco, dado as construções Art Deco, que foram todas construídas na década de 40, 50. Então, a Aqua Miami, por exemplo, fica um mês antes, retira todos os móveis do hotel, de cada um desses quartos, e este hotel, em formato Art Deco, se transforma numa grande feira de exposição. Cada galeria ocupa um quarto, uma suíte deste hotel. Eu não sei quanto conhecimento quem nos escuta tem sobre o movimento Art Deco, mas o movimento Art Deco contemplava a convivência entre pessoas. Então, é muito comum você ter dentro de uma arquitetura Art Deco um grande espaço, um grande átrio, um grande espaço interno, às vezes com fonte de água, às vezes com muito verde. Então, é lindíssimo. Você entra numa arquitetura da década de 60 e vai navegando entre jardins e entre águas borbulhantes, entrando em cada suíte que tem uma galeria lá expondo produtos. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Você falou bastante essa coisa da estrutura, né? Aproveitando que você estava começando a contar de como elas eram as 19 feiras, eu acho que a gente pode entrar numa coisa que enfim, todo mundo meio que quer saber. Assim, né? Você percebeu, você falou bastante das tendências, né? Do que você viu de expoente, assim. E aí me conta, assim, o que você olhou, assim, o que você percebeu, assim, que era muito novo, assim, que estava rolando muito, assim. Tinha alguma feira
fotografia sobre um determinado, enfim, suporte particular. Você falou muito, eu acho, né, da questão dos NFTs, que você viu galerias, não uma feira só de NFT, mas você viu galerias vendendo. Aí, enfim, eu queria que você contasse um pouco o que você viu dessas 19 feiras, assim, o que você percebe que eram expoentes que você acha que vão despontar, sabe? Deixa eu só terminar uma coisinha, porque você me perguntou fisicamente como é que a pessoa tem conhecimento, e eu acabei não respondendo da feira. Quando você chega na cidade, são produzidos muitos manuais e folhetos com mapas pontuando onde as feiras acontecem, com informações sobre cada feira. A gente já é abordado direto no aeroporto, que é a principal porta de entrada, através dos portos e em todas as rodoviárias. E você tem quiosques espalhados pela cidade, em praças públicas, distribuindo, e agora, como nós estamos no momento de sustentabilidade, Covid e afins, você tinha o incentivo a você baixar para seu celular um aplicativo, onde neste aplicativo você tinha acesso a todas as informações da feira, inclusive com podcasts, vídeos e afins. Então, fechando esse assunto, você tem acesso à informação antecipadamente através das redes sociais, onde eles divulgam tudo sobre a feira, ou quando chega fisicamente lá, você tem material impresso ou através do app específico da Semana de Arte de Miami. E respondendo a tua pergunta, cada feira ou a cada ano, alguns temas são elencados como prioridades para serem abordados, ou quase todas as galerias bebem. Ao longo das últimas 6 edições, eu observei algumas tendências, mas agora é muito claro, em 2021, dada a pandemia, dado ao tamanho dos apartamentos, a lógica arquitetônica de como as pessoas vivem hoje em dia, o que nós vimos de forma muito objetiva. Pequenos formatos em todos os suportes. Então, obras gigantescas, monumentais, eram pouquíssimas. Eu digo para você que 80% das obras que lá estavam eram em pequenos formatos, no máximo um A4, desculpa, entre A4 e A3, ou no máximo um A1, mas não vimos obras monumentais, assim, tinha uma ou outra perdida. Então, o que ficou na mente? Pequenos formatos. Para e passo a pequenos formatos em série. 3 menorzinhos que faz a composição de um todo, 4 que faz a composição. E não estou falando de dípticos. Dípticos. Não estou falando de dípticos nem de trípticos. Estou falando de obras unitárias, mas que na composição pode fazer um paredão ou uma composição de até 10 itens, mas todos pequeninos. Muito arte on paper, arte no papel. O papel é o grande suporte da feira. A palavra de ordem da feira é papel. Então, papel de todo tipo que você pode imaginar. Aquarelado, com spray, com stencil, com a óleo, com acrílica, desenhado, pintado, bordado. Então, a palavra de ordem papel, o suporte de ordem papel. Vimos também como suporte muito objetos que, teoricamente, não têm o uso para a arte, sendo transformados em objetos de arte. Então, assim, quase do chão tinha de escova de dente, garfos e colheres servindo de suporte para a arte. Balas utilizadas falando sobre melhor uso de armamento militar. Então, muita gente abordando isso. Segunda coisa muito forte, outra coisa muito forte que era visto, era mix media. Era a interação de diversos meios dialogando para gerar arte. Vídeo, voz, crochê no papel, óleo sobre tela com crochê pintado, colagem, barro com colagem. Então, era uma grande relação simbiótica entre esses materiais para criar arte. E a grande, inclusive, polêmica que suscitou uma série de diálogos, o famoso NFT,
que é a venda da parte pelo todo, né? A grande discussão dessa criptomoeda digital, muita galeria especializada nesta venda do X avos de um volume. Quando você fala em galerias especializadas, você percebeu, por exemplo, novas galerias que investiam só nisso, ou galerias que são consagradas e que estavam investindo em NFT? Eu te pergunto isso assim, muito nesse lugar assim que eu acho que é a grande discussão do NFT, que é o quanto isso de fato é arte e o quanto é investimento financeiro, né? E eu acho que quando você tem as galerias grandes, tipo uma Saatchi, que vende NFT, né, você entende que são as grandes investindo nisso, e isso dá um lugar, uma chancela no mundo da arte. E aí você falou muito disso, né, de galerias novas. O que você viu, assim, gente que começou a investir em galerias para ter galerias, né, para vender os tokens, ou galerias que também fazem isso, né, que tem isso mais aquilo? O que você percebeu, assim? E até aproveitando a pergunta, não só em termos de galeria, mas de artistas, assim. Você viu artistas só focados nisso, artistas que estavam mesclando seus trabalhos? O que você percebeu nesse sentido? A composição dos dois. Você realmente tem muita galeria nova, cujo olhar é meramente business, financeiro, Bitcoin. Os caras não têm nenhum background artístico, nenhum conhecimento de envolvimento com o mercado da arte. Assim como artistas produzindo material para esse fim. Porém, muita galeria consagrada, com 50 anos de mercado, 60 anos de mercado, que está em leilões na Sotheby's. Picasso estava sendo vendido, grandes nomes da arte impressionista, da arte concretista, sendo vendido como NFT. Então, eu acho que tem eu vi um pouco de tudo. O que ficou muito claro é que mesmo as grandes poderosas, uma ópera galeria, uma Doenot, uma sucursal daquela Regina Bordeaux, lá de França, especificamente, eles estão abrindo outras empresas menores, como fosse uma nova empresa só para cuidar do assunto NFT. Inclusive, eu participei de uma palestra, só para ilustrar o que você falou, super importante, com o curador do MET, do Metropolitan Museum of Art, o curador principal, um cara da Sotheby's, que é um dos principais avaliadores de obras de arte do mundo, e vários economistas. O diálogo principal desse grande simpósio que estava acontecendo lá sobre essa discussão, se a tendência chegou para ficar, é que eles disseram que chegou, não vai embora, não é modinha, só que ele não suplanta, não substitui o modelo do colecionável tradicional, o modelo do investimento, porque a arte, diferente dos outros elementos criptografados ou dos bits everywhere, ela precisa sensibilizar pela erudição de quem produz. Então, ver a arte, ver textura, ver cor, o pigmento, ainda e possivelmente será, e foi dito por eles, uma grande referência. Nunca se conseguirá, para fins de alma, de psique humana, criar-se um Van Gogh com o mesmo impacto visual que tem uma peça dele ao vivo. Então, essa questão de tangibilizar, né, a experiência sim, ainda é valorada. Será né? sempre. Será com sempre. certeza. Eu acho que essa é uma das grandes discussões, mas esse não é um podcast sobre NFT. Podemos ter um, mas ele vai ser. Sim, eu tenho mas uma muita das informação. coisas que eu achei interessante e que você levantou foi isso, né? Foi essa coisa da chegada de novas galerias com esse movimento, né? E de que maneira que isso é visto, não sei se você pode dar essa resposta, mas de que maneira que isso é visto, vamos dizer assim, pelos concorrentes tradicionais, assim, se eles credibilizam isso, e se você viu uma escala hierárquica nesse sentido das galerias, como, por exemplo, eu prefiro investir no NFT, numa galeria consagrada, ao fazer isso em alguém novo, ou isso não se coloca, no sentido que as pessoas
já acreditam essas novas galerias como algo que está estabelecido, sabe? Eu trago para você uma referência do mundo das artes. A arte trabalha com um elemento chamado reputação. Quanto mais seriedade você trabalha no segmento, quanto mais tempo você trabalha com seriedade no segmento, quanto mais tempo com seriedade você ganha reputação. Então, a reputação é a grande chancela, é a grande moeda. Então, Evandro, eu sempre fico com essa questão do NFT e você contando assim, sobre essa coisa das novas galerias, é um pouco essa credibilidade, né? Porque todo mundo fala, é um oportunismo, isso não é arte, isso é investimento financeiro, né? E eu acho que você falou bastante sobre isso, né? De ter galerias que são tradicionais investindo nisso e outras galerias que entraram nesse mundo por causa do business. E eu queria que você contasse como é que isso está sendo visto, assim, de que maneira que isso acontece, se as pessoas não dão credibilidade a essas novas, como que o mercado vê e como, vamos dizer assim, o mercado que eu digo, né, os outros galeristas e como que os consumidores veem essas galerias novas, assim, como é que isso está acontecendo? A tua pergunta é maravilhosa, principalmente, Carol, porque esse foi um assunto que gerou muita controvérsia, muita fusaca, em toda feira que a gente vai. Em 2020, que foi a última que eu tinha ido, e agora novamente, esse assunto veio à tona. Desta vez, eles convidaram pessoas muito relevantes do mercado, como o curador do Metropolitan Museum de Nova York, o MET, convidaram um cara do Sotheby's, convidaram pessoas do mercado financeiro e, essencialmente, os galeristas que começaram nesse negócio se veem como trabalhadores dessa criptomoeda. Eles se entendem muito claramente que esse é um movimento comercial. Porém, ele jamais suplantará, como eu falei há pouco tempo atrás, suplantará a arte tradicional. Eu queria trazer para você um exemplo, que foi o exemplo que o camarada lá trouxe e que fez todo sentido para mim sobre o novo. Eu tenho muito medo, eu acabei de fazer 47 anos e eu tenho muito medo de repetir modelos antigos, né? Se a gente faz a mesma coisa, a probabilidade de ter os mesmos resultados é imensa. Olha o engenheiro falando. Mas quando o novo gera desconforto para todo mundo. O novo, por ser novo, não existe processo. Ele traz o exemplo de quando surgiu a fotografia. Quando surgiu a fotografia, e a fotografia era usada para registrar momentos importantes que outrora só eram registrados por artistas muito consagrados num regime muito clássico, né? Óleo sobre tela, para registrar o casamento, a donzela, a madame da sociedade. Ou, quando é Count, quando chega no Brasil, no início do descobrimento, com a corte holandesa, registrando os primeiros brasileiros. Então, era essencialmente uma arte registradora. E aí, o registro começa a ser feito pela fotografia. No início, todo mundo torcia os olhos para a fotografia e a fotografia recebeu muita resistência. Diziam que a fotografia prostituía a característica artística porque inibia alguns recursos, né, aprazíveis da arte. E hoje em dia a gente já tem, e aí eu faço uma elipse para 2021, onde não há sequer uma discussão que fotografia não é arte. Fotografia é arte, comercializada como arte, vendida como arte, grandes nomes da fotografia, respeitada como arte, e foi uma expressão artística que permeia outros segmentos, comerciais, publicitários, profissionais, técnicos. Então, a fotografia suplantou e ganhou seu espaço. Então, na minha opinião, e foi isso que foi discutido, o NFT, e quem trabalha com ele se entende como um comercializador de uma criptomoeda. Ponto. Ele nem se apresenta como galeria. Ele diz, eu comercializo tokens. Não tem status, né? Ele não tem status. Mas ele se vale, por exemplo, de curadores tradicionais para chancelarem as escolhas deles na feira? Como é que é? Você viu isso lá, de colecionadores que... Porque eu acho que isso impacta um pouco, né? Pensando que tem muitos artistas ouvindo, né? Eu acho que isso impacta essa relação
do artista com o mercado, né? Porque acho que às vezes, no caso do NFT, o artista fica pensando assim, caramba, o que eu posso fazer para estar lá, né? Porque assim, o NFT ele é um mundo, né? Não adianta você mintar um trabalho e achar que você vai ser vendido. Hoje em dia tem lá as grandes galerias já online que já são tradicionais. Se você não está naquelas, você não vai conseguir vender o seu trabalho. E você viu vamos dizer assim, esse cruzamento de curadores tradicionais fazendo esse trabalho para esses, vamos dizer assim, esses geradores de negócio, né? Já que eles não são galeristas? Sim. Tanto as galerias tradicionais como esses novos movimentos, eles satelitam sobre o mesmo princípio que a credibilidade, que é a maior ferramenta, a maior moeda do mercado das artes. Da arte. E claramente, como são sabidos, satelitam sobre aqueles curadores que já têm um trabalho consolidado de 30, 40 anos. Tanto é que galeria como óperas, como a Ópera Galeria, como outras galerias tradicionais, abriram empresas para cuidar especificamente desse novo movimento. Assim como a Opera Gallery tem um braço que cuida só de pop art, toy art, bonecos colecionáveis, ela tem um braço também que vai cuidar especificamente dos famosos NFT. Você tem ideia? Não um amigo, mas um conhecido, um colega, casado com uma colega minha, acabou de adquirir na Feira de Miami um Picasso, através de NFT. E o valor que ele pagou no Picasso, que ele adquiriu lá, X% de um percentual do rabo da cachorra do Picasso, daria para ele comprar uma belíssima obra de um artista tradicional aqui no Brasil. Mas ele investiu porque ele acredita que o movimento financeiro veio para ficar e, assim como os bancos digitais, tendem a valorizar. Então, talvez a palavra de ordem, Carol, seja continuar fazendo um trabalho de qualidade, continuar buscando uma identidade reconhecível e admirada que traga uma história e seja colocado à mesa. Se ao fazer isso, eu vou ter uma obra única, eu terei um múltiplo assinado, eu terei um NFT, ou eu pintarei um muro, pouco será relevante. Sim, é só mais um novo suporte, né? É um novo suporte para se estabelecer e para se colocar e para se expressar. E aí, aproveitando isso, né, você comentou bastante, né, quando você trouxe as suas primeiras impressões sobre esse match de outros setores com a arte. Né? Você me mandou várias fotos e quando você estava lá, a gente postou, inclusive, né, na borda, algumas coisas que você ficou mostrando. Né? Eu queria que você contasse um pouco assim, de alguns desses matches que você viu com a moda, né? Eu acho que você viu várias coisas lá, né, pensando exatamente isso, né? Que a Semana de Arte ela toma conta da cidade, né? E Miami ela é potente, né? Na coisa do turismo, né? Tem um lugar, por exemplo, né? Para quem não sabe, na moda praia muito forte. E então assim, né? Vários momentos já tiveram coleções resorts dos grandes estilistas que foram apresentadas em Miami. Então eu queria que você contasse um pouco assim, o que você viu assim, né? Pensando até sempre nisso, né? Que eu acho que o podcast que a gente faz, ele majoritariamente ele é feito, ele é ouvido por artistas, né? Para artistas e para e por, né? E o que você percebeu assim, né? Da arte? Porque eu acho que a gente há algum tempo vem vendo, né? Principalmente porque é no campo onde a gente atua da arte urbana, né? Esse cruzamento de projetos com a publicidade, com a moda, né? Com a literatura. A gente tem visto, né? Muito da arte urbana fazendo, digamos, um lugar ali de expressão para outros segmentos. E o que você percebeu na feira como uma potência, assim, na feira e nessa semana, assim, desses matches, digamos? Eu venho percebendo, ao longo dos últimos 6 anos, uma constância muito grande de algo que é encantadoramente importante, relevante e necessário, que é entender que a arte não é apenas elementos expositivos ou um elemento para se colocar numa parede. A arte, na verdade, ela pulou da parede, saiu de dentro das galerias e invadiu o comportamento urbano, invadiu a vida das pessoas. Então, na Semana de Arte, como eu te falei, como tem uma série de suportes e apoios e pessoas sabidas e muita geração de negócio,
também acontece a Semana de Design de Miami. Então, um grande evento de design de móveis, objetos, luminárias acontecendo na cidade. E praticamente todas as marcas de alto luxo e marcas intermediárias que dialogam com essa linguagem do cotidiano, que eles chamam de streetwear, aproveitam o ensejo da cidade, está repleta de pessoas mais sensíveis, mais relevantes no que diz respeito à formação de opinião, e lançam muitas parcerias e muitas famosas collabs. Então, eu chorei muito, fui a lágrimas várias vezes, porque eu tive a oportunidade. Eu estava em Miami quando do falecimento do Virgil Abloh, foi na segunda. Estamos em preparação para o grande desfile que aconteceria na quarta-feira, com a presença dele. O Virgil Abloh certamente entrou para a história como um dos maiores nomes da moda mundial de todos os tempos, pelo papel que ele desenvolveu como homem preto, como homem includente, como homem abertamente defensores dos direitos das minorias, um homem que sempre deu espaço para os LGBTQIA+, se expressarem na sua diversidade. E o Virgil Abloh faleceu, e eu fui no desfile da Louis Vuitton, que aconteceu no Pier de Miami, de uma beleza absurda, com homenagens. E aí, vamos trazer Max Media. Teve vários shows tecnológicos utilizando drones para criar efeitos especiais no céu de Miami, que estava límpido e lindíssimo. E, mais do que isso, várias coleções foram lançadas. Ah, Ivana, mas você está falando num ambiente muito contemplativo. Não, eu estou falando sobre business. Coleções foram apresentadas. A Vans lançou coleção com Murakami, que é o maior artista pop japonês. A All Star estava fazendo um barulho imenso com a turma do Snoopy, aquela do jacaré, como chama? Lacoste. Lacoste. Sim, trabalho lindíssimo com Snoopy por toda a cidade, usando os espaços públicos, utilizando as vias comuns para falar sobre suas campanhas e suas collabs. E isso, Carol, gerou emprego para os próprios artistas, porque a gente viu artistas produzindo, fazendo grandes instalações em praças, na rua. Então, eu costumo dizer que a Semana de Arte de Miami ela é rica pela oportunidade de você ver muitas feiras ao mesmo tempo, é rica pela grande troca que você consegue ter ao receber muitas influências e ver como é que a arte está se comportando, mas principalmente para ver a arte pulando da parede, que eu digo. Eu uso esse termo que o povo adora. A arte pulou da parede, entrou na tua camiseta, entrou no teu relógio, entrou nos teus óculos, entrou no teu sapato. E você está na rua com ela. Eu acho que ouvindo você falar, né, enquanto você estava falando aqui agora, eu fiquei pensando uma coisa, né? Eu já fui a outras feiras no mundo, né? E eu acho que tudo que você traz uma coisa que, para mim, bate no diferencial, que não vem outra palavra a não ser democratização, né? Eu acho que fala sobre acesso, né? Quando você pensa uma Arco, por exemplo, em Madrid, que de alguma maneira ela também dialoga, né? Se você pensar, ela é igual, né? Ela dialoga com toda a cidade, você tem uma série de feiras paralelas, você tem as galerias abertas, você tem, né, a semana de design acontecendo, a feira de design acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um modelo que é tradicional, digamos assim, quando você faz uma feira de arte em qualquer lugar do mundo. Você movimenta a cidade. Eu acho que tem algumas características, né? Primeiro, eu acho que é o fato disso estar nos Estados Unidos, que é um país, né, do capital, né, onde o capitalismo impera, ou seja, pensar estratégias de negócio faz parte do DNA, né, geográfico desse lugar, mas eu acho que tem isso, né? Você, quando dá todos esses exemplos, a sensação que eu tenho é que a feira, por mais que a gente saiba, né, que toda feira de arte ela é excludente, porque isso, ela é uma feira de arte, né? Mas a sensação que eu tenho é que eles vão tentando compor formas de trazer isso para o cotidiano de qualquer pessoa. Eu não sei se
me parece um grande resumo isso que eu estou fazendo, óbvio, ouvindo você. Não sei se é exatamente assim, mas é quase a sensação que eu tenho, assim, digamos, de uma diferença entre uma semana de arte tradicional, por exemplo. Qual a diferença de você ir na Bienal de Veneza? Qual a diferença de você ir na Documenta, por exemplo? Qual é a diferença de você ir em Basel? Né? E você ir a Miami, né? Eu acho que é isso, é essa possibilidade, né, de expandir as possibilidades da arte, de entender ela de forma bem no business mesmo, né? Tipo, como que você faz business com aquilo, de que maneira que você expande o núcleo duro da arte e você passa para outras esferas, né? Eu acho que isso Mas eu coloco mais tijolo nessa sua construção. Mas então fala. Eu acho que sim, mas eu acho que esse é meu olhar e o teu. Você, como uma mulher vivendo dentro do segmento, eu, como um apaixonado que apoio e vivo dentro do segmento, inclusive estou apoiando agora a Lamparina Art Gallery como sócio investidor, tentando fazer com que essa galeria possa ajudar artistas a entrar em novos mercados. Mas eu levei uma amiga, eu convidei propositalmente uma amiga, dona de casa, com 3 filhos, uma mulher branca, de 3 filhos, classe média, média alta, muito inteligente, mas que tem uma vida americanoide. Americanoide no sentido quase pejorativo da palavra. Aquele sentido de cuida dos filhos, vai fazer compra no supermercado e faz escova no cabelo. Então, ela é bem tradicionalzinha. Ela ficou encantada não com esse trajeto que você fez de similaridade entre feiras, mas sabe com o quê? Com a naturalidade como a arte pulou das prateleiras. E eu vou te dizer, eu fui para a feira com a camiseta que eu amo, que é do Keith Haring, que é produzida pela Uniqlo. A Uniqlo, ela produziu uma série de camisas em homenagem ao Keith Haring. Então eu fui com o Keith Haring, porque eu adoro o trabalho dele, e eu estava com o Keith Haring. Eu fui para a feira com ela e estamos de frente ao quadro que ilustrava minha camisa. E o quadro está sendo vendido por 4 milhões e 300 mil dólares. 4 milhões de dólares e 300 mil. Ela olhou para minha camisa e falou, mas é a tua camisa. Como isso é possível? Então, eu tive que explicar a ela como isso funciona em termos de royalty, de direitos, enfim. Mas o que ficou para ela foi que ela disse, nossa, a arte não está só dentro da galeria, né? Eu posso usar também. Então, eu vejo na arte de Miami, a resposta parece meio poética, mas não é, Carol. Eles levaram a arte para uma vibração em um lugar comercial do uso do tênis All-Star. Sim, é isso. Que eu acho que isso é uma característica americana. Mas eu acho que isso é o fato, é como você mesmo disse. Né? Você sempre comenta isso, né? Que a feira ela não está em Miami à toa. Né? Não. E ela não está em Miami à toa, porque a arte ela vem ocupando esse lugar, né, de comercialização, não é de hoje, né? Isso já tem um tempo que isso vem acontecendo. Eu acho que ela consagra esse lugar nesse encontro com essa cidade, e essa cidade estando nos Estados Unidos. Eu acho que Concordo. Isso é um casamento, é sobre isso, né? Eu acho que, para mim, o que fica da grande diferença é exatamente essa, né? É que ela talvez não fosse conseguir acontecer se Madrid, por exemplo, tivesse disposto a produzir alguma coisa nesse sentido, porque o pensamento espanhol ele é diferente para o capitalismo como é para os Estados Unidos. Então, eu acho que tem muito a ver com essa possibilidade de tudo ser mercantilizado nesse país. Mas é uma maravilha você chegar no aeroporto e descer, e tá o prefeito da cidade, que é o Francis, que inclusive é um fofo, progressista, um cara moderno, um cara bacana, dando as boas-vindas, dizendo, olha, seja bem-vindo à maior feira de arte do mundo. Aqui a arte não está só na parede, está na nossa vida. E aí, quando você chega numa praça, está sendo ocupada. Tinha recitais de poesias na praça, moça. Tinha artistas fazendo live painting em muros. O prefeito ofereceu os transportes públicos para serem pintados. Então, assim, o apoio da esfera executiva, né, do poder executivo constituído e votado e apoiado pela população,
apoiando a arte como ferramenta motivadora, é absurdo, é maravilhoso. Então, é mais do que só uma... Eu concordo contigo e discordo em alguns aspectos. Sim, você está certa sobre o DNA mercadológico, calvinista, capitalista, mas tem um quê de uma característica americana que é de glamorizar menos, tirar do pedestal e colocar no daily. Eu trago para o dia a Sim. dia. Então, assim, eu quero ter um tênis bacana de alguém que eu admiro. Por que eu não posso ter uma camisa de $5? Posso, eu quero. E eu tenho Sim. uma camisa de $5, que hoje dá mais ou menos R$ 20, e eu adoro ela. É do Keith Haring. Estou Claro. felizão. Eu acho que a gente é isso, estamos falando da mesma coisa de formas diferentes, né? Porque eu não vejo, e eu não quero gerar polêmica, mas assim, eu não vejo meramente como um movimento de eu quero ganhar dinheiro com isso. Tem um movimento de democratização do acesso. Mas é que a Para mim, democratização, é que essa é uma outra discussão que vale um podcast, né? A vale. democratização do acesso tem a ver com o rendimento do capital. Mas assim, Sim. Claro, mas a e gente é uma aí, sociedade, mas a no gente vive, não é, final, moça? é sobre isso. Mas que é ótimo, é muito interessante, porque eu estou falando isso, mas eu não estou falando de forma pejorativa, não. Porque Não, eu estou até sei. falando isso porque tem muito a ver até com o que a gente faz na borda, né? A gente, e muitas vezes, recebe críticas, vamos dizer assim, que a gente tira a arte desse pedestal e o que a gente faz é projeto, venda. O que importa para a gente é isso. É de que maneira que a gente coloca o artista de várias formas. Isso é o que a gente faz na borda. Então, assim, eu não estou falando isso de forma pejorativa. Eu acho que é só fazendo traçando um panorama entre dois lugares que poderiam ser iguais e são completamente diferentes. Assim. Eu só batalho, e esse tem sido minha luta, né, para tentar fazer com que o mundo, independente das diferenças, eu tento ver menos as diferenças do mundo e mais aquilo que me conecta no mundo. Então, assim, eu vou Sim. procurar minhas conexões independentes dos níveis culturais, das religiões, porque eu acho que essa é a maneira de sobrevivência nossa nessa terra, é quando a gente procura aquilo que nos aproxima, que nos conecta, e elimina aquilo que nos separa, né? que nos distancia. Então, a arte, ela tem esse poder para mim. Eu não sou um homem do mercado como você, eu sou um apaixonado pela arte. A arte, para mim, Claro. ela tem esse poder de ligar pessoas. Eu estava do lado de uma dona de casa, que estava do lado de uma criança, que estava do lado de um bilionário. E ok, cada um tendo sua experiência de frente a um quadro maravilhoso do Keith Haring, fodástico. Eu acho que é sobre isso. É sobre o poder Sim. da arte de amalgamar, de juntar. Só para a gente também ir se encaminhando aqui para o final, né? Porque a gente já está aqui, enfim, já fez mais tempo do que a gente normalmente faz. Eu queria te perguntar, assim, se você conseguisse contar assim, brevemente para a gente, de que maneira que você acha que o artista e como que ele consegue ter acesso a isso? De que maneira que o artista que não vai lá, ou como que ele faz para estar lá? Você consegue traçar, assim, vamos dizer, uma estratégia rápida ou dar algumas dicas de como que o artista ele pode ter acesso a tudo isso e como que ele poderia estar numa feira, de que maneira ele consegue participar, se tem algumas iniciativas, se não tem, se você percebeu isso, se você só viu o consagrado, né? Se você viu alguma feira só para novos, né? Alguma coisa nesse sentido. Primeiro ponto as redes sociais aproximam pessoas ao redor do mundo, né? Você consegue, da sua casa em Laranjeiras, da sua casa em Realengo, acessar o Japão, Tóquio. Então, acho que as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa de conexões entre pessoas, de entendimento e participação. Você tem ideia? Durante o período da feira, são abertos vários live streaming, onde as pessoas podem acompanhar ao vivo toda a programação da feira ou de várias feiras, mesmo remotamente, sem nenhum custo, de forma gratuita. Vários programas são gratuitos. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa eu me ative, e esse é um pouco do meu objetivo, era procurar essas oportunidades gratuitas, inclusivas e convidativas de novos talentos. Tem feira só para artistas novos, tem feira só para artistas de segmento de abaixo de $1.000 de preço.
tem só para artistas de cerâmica, tem só para mulheres pretas, para homens gays, brancos, pretos. Isso aqui é muito bacana. Tem espaço para tudo. Então, normalmente, o que é importante entender? Vale, para quem está de longe, fazer um mapeamento dos principais galerias que participam da Feira de Arte de Miami, acompanhá-las, pelo menos pelo Instagram, acompanhar os principais organizadores de feiras que eles vão disponibilizar concursos, convocatórias, tem um monte de concursos gratuitos que, se você for selecionado, eles pagam passagem aérea, hospedagem, ainda dão uma graninha para você comer o seu sanduíchezinho delícia. Então, tem uma série disso. Além da iniciativa privada, com fundações, entidades do direito civil, da comunidade organizada, né, do sistema organizado civil, e tem o poder executivo. A própria Prefeitura de Miami, ela lança edital de convocação de artistas para pintar praças, eventos, inclusive para virem para a feira. O que vai acontecer? No próximo ano, eu vou abrir aí, fazendo a propaganda, a Lamparina, que vai ser Lamparina Gallery, Lamparina Gallery. Eu vou abrir uma página na internet e eu vou disponibilizar gratuitamente links e informações sobre como fazer, como se inscrever, como triangular. E é essa a minha proposta, ajudar esses artistas que ainda não tiveram esses acessos a terem esses acessos. Quem quiser me acompanhar ou acompanhar a Lamparina, a gente está no Instagram, apresentando alguns artistas, dialogando um pouco sobre arte. Lamparina Art Gallery, lá no Instagram. Lamparina porque ela ilumina, e essa é a metáfora sobre elas. Então, essencialmente, resumindo, acompanhar os principais organizadores de feiras e eventos e galerias nas redes sociais, ficar atento à esfera governamental para editais e convocatórias e ficar atento às iniciativas da sociedade civil organizada. Esses 3 eu vou resumir e vou disponibilizar aqui na Aborda e também na Lamparina, para quem quiser acessar, e me coloco também à disposição. O meu grande prazer, Carol, e é verdadeiro, é real, é poder ser um instrumento, poder iluminar vidas, abrir espaços e, com isso, gerar essas transformações que a gente tanto precisa. Eu costumo dizer, Carol, que no momento de tanta dificuldade, de tanta dureza de alguns corações, a resistência por amor, por ajuda, suporte, por amalgamar sentimentos bons, pode e precisa ser pela arte. A arte salva vidas, transforma, une os diferentes. E é essa arte que me interessa trazer, é essa arte que me interessa, a arte do coletivo, a arte do inclusivo que me interessa apoiar. Ai, maravilhoso. A gente poderia ficar aqui horas, né, falando, né? Você fala, como diz um artista nosso, Diego Moro, fala mais que o homem do leite. Eu falo muito! A gente poderia ficar aqui horas falando. Mas, assim, a gente vai ter que encerrar. Eu acho que a gente, assim, né, falou muita coisa. Eu acho que não acaba, né? Não acabam os assuntos, mas foi maravilhoso, assim. Eu queria, mais uma vez, agradecer a generosidade, assim. Eu acho que tem muita informação, né? Como a gente estava falando durante o, digamos, intervalo, né? É um assunto denso, eu acho que é exatamente o que você falou. Eu acho que você traz uma lupa e a pessoa tem que agora encontrar ali um pouco aonde ela gostaria de ir, porque é muita coisa, né? Imagina, como você falou, são 19 feiras oficiais, uma série de programações paralelas, né? Enfim, segmentos em diálogo, não tem como contar isso em 1 hora e pouco, como a gente falou aqui. Então, eu queria te agradecer para encerrar, né? Eu sou a Carol, da Aborda. Esse é o 3º episódio do Abordaria, uma conversa que a gente costuma fazer entre artistas, mas hoje com uma edição especial com Evandro Macedo, que está à frente da Lamparina e de uma série de outros projetos, porque a gente falou sobre a Semana de Arte de Miami em 2021. Queria convidar vocês que estão ouvindo para ouvir os nossos 2 episódios anteriores. O primeiro, a gente tem
Priscila Barbosa entrevista Alberto Pereira. O segundo, a gente tem Cazé entrevista Luna Bastos. E em breve a gente vai ter o próximo episódio também com 2 artistas conversando. Todos os nossos episódios eles estão no Spotify e você encontra o link desses episódios no nosso Instagram. Queria convidar vocês para seguirem o Instagram da Aborda, quem não segue, que é @aborda.arte, e lá tem tudo que a gente faz, ou no nosso site www.aborda.com.br. Agora é com você, Evandro, faz o seu merchan, diz qual é o seu link, diz onde a pessoa te acha, onde ela te segue e como é que faz para conhecer mais sobre o seu trabalho. Eita, e eu fiz isso antecipadamente. Olhe para você. Para você ver, quem sabe faz ao vivo. E nordestino é um cabra que vai ganhando espaço. Na verdade, para mim, eu só tenho que agradecer pela gentileza. Eu sou um admirador do trabalho sério que vocês fazem, e isso é verdadeiro, porque eu sei de quão trabalhoso é trabalhar e desenvolver arte nesse país. Então, só tenho a agradecer, conte comigo. Para mim foi um prazer participar. Eu fui a trabalho, eu fui a prazer, eu fui a lazer, fui para rever amigos e compartilhar um pouco do que eu vi. Eu, por hipótese alguma, sou dono da verdade. Eu acho que a verdade ela é tão múltipla, tantos caminhos e tantas visões. Essa foi a minha visão de pessoas que eu dialoguei, do que eu vi. Eu sou pessoa física, então eu não sou uma pessoa do mundo da arte, mas é Evandro Macedo 1974, lá no Gmail, lá no Instagram. É um cabrinha muito comum que adora planta, que adora comida, que adora passear. E é apaixonado por arte e por gente. Mas eu estou à frente da Lamparina Art Gallery. É uma galeria de arte que se propõe tão somente a triangular, a abrir espaços para artistas. E se eu conseguir iluminar a vida de uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. E eu acredito que o bem sempre vence o mal, a luz sempre espanta as trevas, e a arte é o grande fio condutor de tudo isso. Obrigado, Aborda. Sigam-nos, e eu tenho já tudo programado para o próximo ano, 2022. Nós lá já estaremos, e dessa vez... E a gente vai estar junto em 2022 lá. Vai ser um desbunde, o prazer será todo meu. Um beijo, um beijo. Um beijo, gente. Muito obrigado. Tchauzinho.